Nos últimos meses, uma nova controvérsia surgiu na arena política envolvendo a vice-presidente Kamala Harris, desta vez provocada por ninguém menos que o bilionário da tecnologia e personalidade controversa Elon Musk. Conhecido por seus comentários divisivos e comportamento imprevisível, Musk tomou para si a responsabilidade de revelar o que alega serem os segredos mais ocultos de Kamala Harris, lançando sua ascensão à vice-presidência sob uma luz muito mais sombria do que muitos esperavam. Essas acusações atraíram a atenção tanto do público quanto do meio político, especialmente à medida que cresce a expectativa para o possível confronto de Harris com Donald Trump nas eleições de 2024, após o anúncio do presidente Joe Biden de que ele não buscará a reeleição. As alegações de Musk desencadearam uma tempestade midiática, e sua vasta influência garante que qualquer história que compartilhe se espalhe rapidamente. Musk sugere que a jornada de Harris até o segundo cargo mais alto da nação não foi devido à sua habilidade política ou ao seu tempo no Senado e como procuradora-geral da Califórnia. Em vez disso, ele insinua uma rede de acordos secretos, arranjos nos bastidores e favoritismo em alto nível que supostamente impulsionaram sua ascensão ao poder sem o conhecimento do público. À medida que essas acusações continuam a se desenrolar, a campanha de Harris para 2024 pode enfrentar sérios desafios, deixando muitos a questionar se ela conseguirá resistir ao desafio de Trump e às crescentes dúvidas agora envolvendo sua candidatura. Uma das principais acusações que Musk levantou contra Harris gira em torno de seu suposto envolvimento com doadores políticos influentes e poderosos de Silicon Valley. Em um ataque incisivo, Musk, que se tornou uma figura gigantesca em Silicon Valley e além, afirmou que as conexões de Harris com executivos de alto escalão da tecnologia foram fundamentais para suas ascensões políticas. Embora não seja segredo que Harris tenha laços com muitas figuras influentes na Califórnia devido à sua longa carreira política no estado, os comentários de Musk sugerem que essas relações são mais profundas, talvez beirando alianças eticamente questionáveis. Musk insinuou que esses poderosos aliados podem ter facilitado o caminho para que ela se tornasse a companheira de chapa de Biden em 2020, ultrapassando outros candidatos qualificados. Embora muitos analistas descartem essas alegações como meras teorias da conspiração ou exageros de um homem com suas próprias motivações políticas, a vasta plataforma de Musk dificulta que as acusações passem despercebidas. O que torna as alegações de Musk particularmente convincentes para seu público é seu conhecimento íntimo de como o poder opera em Silicon Valley e de como a riqueza pode influenciar a política nos bastidores. Ele sugere que Harris, muito antes da campanha de Biden em 2020, já se posicionava como favorita entre a elite tecnológica, aproveitando suas relações para garantir doações, cobertura da mídia e, por fim, um lugar na chapa. Musk também mencionou o que descreveu como a mão invisível, guiando a carreira política de Harris desde seus primeiros dias como promotora em São Francisco até sua ascensão à proeminência nacional. Ele apontou para sua rápida ascensão através das fileiras como evidência de alianças estratégicas, em vez de sucesso baseado puramente no mérito. De acordo com Musk, a carreira política de Harris foi construída sobre uma base de relações cuidadosamente forjadas com jogadores-chave na política e nos negócios. Pessoas que, em troca de seu apoio, a empurraram para frente a cada passo. Ele insinuou que tais conexões e favores poderiam explicar sua repentina emergência como uma candidata à vice-presidência após um mandato relativamente curto no Senado dos Estados Unidos, levantando questões sobre a integridade de sua candidatura. À medida que esses rumores circulam, eles suscitam questões mais profundas sobre como o poder político nos Estados Unidos é realmente distribuído. As afirmações de Musk parecem ecoar preocupações públicas mais amplas sobre a interseção de riqueza, tecnologia e influência política. Para muitos, seus comentários reabriram discussões sobre se os líderes do país são realmente eleitos pelo povo ou se sua ascensão é predeterminada por um pequeno grupo de elites operando nas sombras. Se as alegações de Musk têm fundamento ou não, o fato de essas ideias estarem sendo levantadas já sinaliza uma mudança na maneira como muitos eleitores veem o processo político, especialmente em uma era em que bilionários e corporações têm uma influência tremenda sobre o rumo do país. O que torna este momento ainda mais notável é o timing da saída repentina de Biden da corrida de 2024, o que só serviu para ampliar os holofotes sobre Harris. Como atual vice-presidente, ela está agora posicionada para se tornar a principal candidata do Partido Democrata, e as revelações de Musk ameaçam lançar uma sombra sobre sua campanha desde o início. Harris provavelmente será forçada a enfrentar essas acusações de frente se quiser manter sua credibilidade, mas o dano pode já ter sido feito.
particularmente em uma época em que a percepção pública é moldada tão rapidamente pelas redes sociais e pela rápida disseminação de informações não verificadas. Nesse ambiente, Harris terá que navegar por um cenário político já desafiador, com o fardo adicional de teorias da conspiração, questionando sua legitimidade. Enquanto ela se prepara para enfrentar Donald Trump, um combatente político experiente, conhecido por sua própria adesão a táticas controversas e teorias da conspiração, ela pode se ver jogando na defensiva desde o início. Trump, que prospera semeando dúvidas e pintando seus oponentes da pior maneira possível, provavelmente usará os comentários de Musk como mais munição em seus ataques contra ela. A própria base de Trump, profundamente enraizada em sua desconfiança da política tradicional, pode usar as alegações de Musk para reforçar suas crenças de que Harris, como muitos políticos, faz parte de um estabelecimento elitista que trabalha contra os interesses dos americanos comuns. O papel de Musk nesse drama político em evolução é particularmente significativo, já que ele não é simplesmente um observador passivo. Sua profunda influência tanto nas esferas tecnológica quanto política significa que suas declarações têm um impacto de longo alcance. Musk construiu uma reputação de desafiar o status quo, seja por meio de seu trabalho revolucionário com a Tesla e a SpaceX, seja por meio de suas críticas públicas ao governo e às normas sociais. Sua recente aquisição da plataforma de mídia social X, anteriormente Twitter, só amplificou sua voz, fornecendo-lhe uma linha direta com milhões de seguidores que frequentemente tomam suas palavras como verdade absoluta. Assim, seus comentários sobre Harris não são facilmente descartados, pois vêm de uma figura com credibilidade e influência aos olhos do público. As implicações das revelações de Musk podem se estender muito além das eleições de 2024. Se suas alegações ganharem força, podem sinalizar um ajuste de contas mais amplo dentro do Partido Democrata e da política americana como um todo. Harris, uma vez vista como uma pioneira para mulheres e pessoas de cor na política americana, pode ver seu legado manchado por alegações de acordos secretos e favores ilícitos. Sua capacidade de inspirar e mobilizar eleitores-chave, incluindo mulheres, minorias e jovens, pode ser gravemente prejudicada por um crescente sentimento de desilusão com sua candidatura. Ao mesmo tempo, a própria natureza das alegações de Musk pode também alimentar uma narrativa maior sobre os perigos da desinformação e das teorias da conspiração na arena política moderna. À medida que 2024 se aproxima, a linha entre fato e ficção no discurso político parece cada vez mais turva. As declarações de Musk, independentemente de sua veracidade, provavelmente alimentarão o fogo do ceticismo que muitos americanos já sentem em relação a seus líderes políticos. Esse ceticismo, se não for contido, pode corroer ainda mais a confiança no processo democrático, deixando os eleitores a questionar se suas escolhas realmente importam ou se o jogo já foi manipulado por forças invisíveis. Para Harris, o caminho à frente está repleto de desafios. As alegações de Musk a forçaram a uma posição em que ela precisa defender não apenas sua carreira política, mas também sua própria legitimidade como candidata. O público exigirá respostas, e a forma como ela responder poderá determinar o rumo de sua campanha. Será que ela conseguirá dissipar esses rumores e redirecionar a conversa para suas políticas e sua visão de futuro? Ou ficará presa na teia de conspirações, incapaz de afastar as dúvidas que Musk semeou de forma tão eficaz na consciência pública? À medida que Harris se prepara para enfrentar Trump em uma das eleições presidenciais mais contenciosas da história moderna, as apostas não poderiam ser maiores. Ambos os candidatos são figuras polarizadoras por si só, e a batalha entre eles provavelmente moldará o futuro da política americana por muitos anos. Trump, sempre o mestre do teatro político, quase certamente capitalizará o drama em torno de Harris, utilizando as alegações de Musk para questionar sua integridade e mobilizar sua base. Harris, por outro lado, terá que encontrar um equilíbrio delicado entre abordar essas acusações e manter o foco nas questões que mais importam aos eleitores. O que torna esse confronto ainda mais fascinante é o contexto mais amplo de uma América profundamente dividida. Os comentários de Musk surgem em um momento em que a confiança nas instituições políticas já está em um ponto historicamente baixo. Muitos americanos se sentem alienados do processo político, convencidos de que seus líderes estão mais comprometidos com os interesses corporativos e grandes doadores do que com o cidadão comum. Nesse ambiente, teorias da conspiração costumam prosperar, oferecendo respostas simples para problemas complexos. A maneira como Musk enquadra Harris como um produto desses acordos nos bastidores toca diretamente nesse sentimento de desilusão e desconfiança,
embaralhando ainda mais as águas de um cenário político já volátil. À medida que as alegações de Elon Musk sobre Kamala Harris continuam a alimentar uma tempestade de especulações, as ramificações vão além das questões imediatas sobre sua ascensão ao poder. No centro dessa controvérsia está uma preocupação mais profunda sobre os mecanismos de influência dentro da política americana, particularmente o papel que as elites e os interesses corporativos desempenham na formação da liderança do país. As alegações de Musk podem parecer detalhes sensacionalistas para alguns, mas para outros, refletem temores antigos de que o sistema político foi cooptado por um seleto grupo em detrimento do eleitorado em geral. Essa preocupação só se intensificou com as revelações de Musk, levantando questões importantes sobre a transparência e a responsabilidade das figuras mais poderosas do país. Há anos, a ideia de que o poder político está concentrado entre um seleto grupo de grandes doadores e influenciadores permeia o discurso político americano. A influência de lobistas, comitês de ação política, super PACs, e doadores poderosos é frequentemente criticada por distorcer o processo democrático. A conexão de Harris com as elites de Silicon Valley, como Musk sugere, se encaixa diretamente nessa narrativa. Com a aproximação das eleições de 2024, o eleitorado americano pode se ver cada vez mais cético em relação aos próprios sistemas projetados para representá-los, aprofundando ainda mais o cinismo político. Para alguns eleitores, as alegações de Musk oferecem validação de algo que eles já acreditavam, que aqueles que ascendem aos mais altos níveis de poder político o fazem por manobras nos bastidores, e não pela vontade do povo. A relação de Harris com executivos de Silicon Valley, mencionada por Musk, é especialmente notável, dada a importância central que a tecnologia assumiu na vida moderna. Nos anos que antecederam sua seleção como vice-presidente, a indústria tecnológica expandiu sua influência, tanto econômica quanto politicamente. Desde a maneira como as plataformas tecnológicas moldam o discurso público até a imensa riqueza gerada por essas empresas, o Vale do Silício tem sido cada vez mais visto como um centro de poder na política americana. Harris, sendo da Califórnia e representando um estado que abriga muitos desses gigantes tecnológicos, naturalmente desenvolveu relações com algumas das figuras mais proeminentes da indústria. No entanto, as sugestões de Musk vão além, implicando que essas relações podem ter ultrapassado o limite de meras interações profissionais, transformando-se em influência indevida que desempenhou um papel decisivo em sua ascensão política. Em particular, as alegações de Musk sobre a dependência de Harris das elites tecnológicas para garantir sua posição como companheira de chapa de Biden levantam questões desconfortáveis sobre a natureza de sua candidatura. Harris foi genuinamente escolhida por sua experiência, seus valores e sua capacidade de liderar o país? Ou sua candidatura foi apoiada por um grupo de magnatas da tecnologia que buscavam elevar alguém que representasse seus interesses na Casa Branca? O simples fato de tais perguntas estarem sendo feitas aponta para o desconforto que muitos americanos sentem sobre os laços cada vez mais estreitos entre Washington, D.C. e a indústria tecnológica. Com as empresas de tecnologia exercendo imensa influência em tudo, desde algoritmos de redes sociais até regulamentações de privacidade de dados, a possibilidade de que essas mesmas empresas tenham desempenhado um papel na definição da chapa democrata pode alimentar temores sobre a erosão da democracia. Claro, o momento dessas revelações é particularmente delicado para Harris, enquanto ela se prepara para fazer campanha contra Donald Trump. O ex-presidente é notório por usar teorias da conspiração como arma, empregando-as para atacar seus oponentes e mobilizar sua base. Nos meses que antecederam a eleição de 2020, Trump repetidamente usou táticas que questionavam a integridade do sistema político, lançando dúvidas sobre a legitimidade de seus oponentes e seus apoiadores. As alegações de Musk oferecem a Trump uma nova avenida de ataque. Ao alinhar-se com as preocupações levantadas por Musk, Trump pode se posicionar como o candidato que representa o povo contra uma elite sombria que inclui bilionários da tecnologia, corporações poderosas e insiders políticos. Para Harris, combater essas alegações não será uma tarefa fácil. Por um lado, ela precisará refutar as teorias da conspiração que circulam sobre sua ascensão ao poder sem dar-lhes demasiada importância. Por outro, ela terá que tranquilizar os eleitores de que sua candidatura é fundamentada nos princípios de serviço público e dedicação ao povo americano. Fazer isso pode exigir que ela reformule sua narrativa, focando em seus anos de serviço como promotora e senadora, enquanto se distancia de qualquer aparência de impropriedade em relação às suas relações com doadores poderosos ou executivos de tecnologia.
Mas isso pode ser difícil em uma era em que a confiança pública nas instituições já está em declínio. No contexto do cenário político mais amplo, os comentários de Musk também reacendem discussões sobre o papel das redes sociais na formação das narrativas políticas. Musk, como proprietário do X, tem controle incomparável sobre uma das maiores plataformas de discurso político. Sua capacidade de disseminar informações, sejam elas factuais ou especulativas, lhe confere um grau de influência que a maioria dos operadores políticos só pode sonhar. Com um único tweet, Musk pode alterar a opinião pública, gerar a atenção da mídia e iniciar debates que se espalham tanto pela mídia tradicional quanto pelas redes sociais. Essa dinâmica de poder levanta questões éticas significativas sobre o papel dos bilionários na formação do discurso político. Alguém com o nível de influência de Musk deveria ser permitido a direcionar a conversa nacional dessa maneira? E como diferenciamos preocupações legítimas de motivações pessoais ou políticas quando bilionários se envolvem em comentários políticos? A convergência entre redes sociais, influência corporativa e política cria uma mistura volátil que pode definir a eleição de 2024. A posição de Harris como líder democrata, agora sob escrutínio devido às alegações de Musk, é emblemática das maiores preocupações que muitos eleitores têm sobre a transparência e a responsabilidade no governo. Embora Trump tenha há muito se retratado como um outsider político lutando contra um establishment corrupto, as alegações de Musk sobre Harris podem alimentar uma narrativa semelhante para parte do eleitorado, desta vez voltada para o papel desproporcional da indústria tecnológica na política. Ainda assim, mesmo que as revelações de Musk lancem dúvidas sobre a ascensão de Harris ao poder, elas também revelam a fragilidade das campanhas políticas modernas em uma era dominada por informações virais. A equipe de Harris, sem dúvida, enfrentará uma batalha difícil para tentar controlar a narrativa em torno de sua candidatura. Com a velocidade com que informações e desinformações se espalham em plataformas como o X, o dano já pode estar feito. As alegações de Musk, independentemente de sua base factual, provavelmente continuarão a reverberar na mídia e nos espaços online, plantando sementes de dúvida que podem afetar a percepção dos eleitores nos próximos meses. As implicações para o Partido Democrata como um todo também são significativas. Harris, outrora vista como uma futura líder do partido, agora se vê mergulhada em controvérsias em um momento em que o partido já está lutando com sua identidade. Após a saída de Biden da corrida de 2024, o partido enfrenta uma encruzilhada crítica. Caso Harris desmorone sob o peso dessas alegações, o Partido Democrata pode precisar reavaliar sua liderança e direção enquanto se encaminha para uma das eleições mais decisivas dos últimos tempos. Em um clima político onde a percepção muitas vezes é a realidade, a mera aparência de impropriedade pode ser suficiente para descarrilar a campanha de Harris, especialmente se as alegações de Musk continuarem a ganhar força. Contudo, os efeitos dos comentários de Musk vão além da eleição de 2024. Eles também contribuem para um crescente sentimento de desilusão com o processo político em geral. A caracterização de Harris por Musk como uma candidata apoiada por uma rede de elites, e não como uma verdadeira representante do povo, toca diretamente em preocupações amplamente disseminadas sobre a desconexão entre os políticos e os americanos comuns. Ao longo das últimas décadas, muitos eleitores têm se sentido cada vez mais frustrados com o que veem como um sistema político que atende aos ricos e poderosos, enquanto negligencia as necessidades da classe trabalhadora. As alegações de Musk podem não ser a causa raiz dessa frustração, mas certamente acrescentam combustível ao fogo, reforçando a crença de que o jogo político está viciado a favor de poucos, em detrimento de muitos. Para Harris, navegar por esse campo minado político exigirá um ato de equilíbrio delicado. Por um lado, ela precisará tranquilizar seus apoiadores de que é a candidata certa para liderar o país. Por outro, deverá combater de forma eficaz as acusações que estão sendo feitas contra ela, sem permitir que essas acusações definam sua candidatura. Sua capacidade de encontrar esse equilíbrio pode determinar o rumo de sua campanha e, por extensão, o futuro do Partido Democrata. No entanto, com o espectro das alegações de Musk pairando sobre ela, o caminho à frente pode ser mais difícil do que nunca. A influência de Musk na formação dessa controvérsia também aponta para uma questão maior dentro da democracia americana: o papel da riqueza e do poder na determinação do futuro político do país. O fato de um único indivíduo, por meio de seu controle sobre uma grande plataforma de mídia social e de sua fama pessoal, poder levantar dúvidas sobre a legitimidade de uma candidata política, é indicativo do estado atual da política nos Estados Unidos.
À medida que bilionários como Musk continuam a exercer influência significativa sobre o debate nacional, isso levanta questões importantes sobre a saúde da própria democracia. Um sistema no qual alguns poucos indivíduos têm controle desproporcional sobre a informação e o discurso pode realmente ser considerado democrático? E como garantir que as vozes dos cidadãos comuns não sejam abafadas pelo barulho gerado pelos ricos e poderosos? A decisão de Elon Musk de entrar no cenário político com suas alegações sobre a ascensão de Kamala Harris representa uma mudança sísmica na maneira como os líderes tecnológicos influenciam as discussões nacionais. A interseção entre política e tecnologia não é novidade, mas o papel cada vez mais direto de Musk na construção de narrativas políticas adiciona uma nova dimensão a essa relação. Ele evoluiu de um empreendedor disruptivo para uma figura que molda a opinião pública, não apenas por meio da inovação, mas através de comentários políticos que ressoam com milhões de pessoas. Essa transição de titã da tecnologia para provocador político coloca Musk em uma posição sem precedentes, onde suas palavras têm um peso enorme na moldagem da corrida presidencial de 2024. O envolvimento de Musk no processo político, especialmente suas afirmações sobre Harris, reflete o fenômeno maior dos chamados senhores da tecnologia influenciando a democracia. Esse conceito se refere à imensa influência que líderes tecnológicos e bilionários exercem sobre as instituições sociais, muitas vezes por meio de canais indiretos como filantropia, propriedade de mídia ou doações políticas. O uso das redes sociais por Musk para amplificar suas opiniões sobre Harris levantou questões sobre os limites éticos desse tipo de poder. Para alguém na posição de Musk, onde fica a linha entre a expressão pessoal e a manipulação política? É ético que alguém com acesso a tantos recursos e plataformas possa, sozinho, moldar as narrativas políticas? As implicações das declarações de Musk no ambiente político atual são profundas. Suas declarações atingiram um ponto em que transcendem meras teorias da conspiração e se tornam parte da conversa cultural mais ampla sobre quem detém o verdadeiro poder nos Estados Unidos. As alusões de Musk às conexões de Harris com a elite do Vale do Silício tocaram em ansiedades crescentes sobre a fusão entre interesses corporativos e liderança política. Esse desconforto reflete uma tendência global mais ampla. Muitas pessoas estão se tornando mais desconfiadas de líderes cujas carreiras são apoiadas por financiadores ricos ou que são vistos como próximos demais ao mundo corporativo americano. Esse ceticismo é particularmente acentuado em uma era em que o populismo, tanto à esquerda quanto à direita, cresceu em resposta à percepção de que as elites, sejam elas políticas, financeiras ou tecnológicas, estão distantes das preocupações dos cidadãos comuns. Musk, embora seja um dos indivíduos mais ricos do mundo, conseguiu se posicionar como uma espécie de figura anti-establishment. Ao criticar Harris, ele explora um sentimento populista, reforçando a ideia de que o sistema é manipulado em favor daqueles que operam nos bastidores, fazendo acordos que deixam o cidadão médio à margem. Um dos temas centrais que emergem das alegações de Musk é o papel da transparência na democracia moderna. Se a ascensão de Harris à vice-presidência é, como Musk sugere, resultado de acordos de bastidores e alianças com a elite, isso levanta questões urgentes sobre o quão transparente é o processo político. Os eleitores confiam no pressuposto de que o processo democrático é direto, que os candidatos são escolhidos com base no mérito, na confiança pública e em sua capacidade de representar os interesses do eleitorado. As alegações de Musk lançam dúvidas sobre esse processo, sugerindo que os líderes políticos muitas vezes são escolhidos por um seleto grupo de elites que detém o verdadeiro poder nos bastidores. Essa narrativa enfraquece a confiança nas instituições democráticas, alimentando uma crise maior de confiança que vem crescendo na política americana há anos. Essa erosão da confiança é particularmente preocupante quando considerada à luz das tendências mais amplas que moldam a democracia americana. Ao longo da última década, a confiança nas instituições políticas tem diminuído de forma constante, com cada vez mais pessoas se sentindo alienadas do processo político. As alegações de Musk, mesmo que infundadas, alimentam esses medos, aprofundando ainda mais a sensação de que o eleitor comum tem pouca influência real sobre quem detém o poder. Isso, por sua vez, pode levar a uma menor participação eleitoral, maior apatia política e a um eleitorado mais polarizado. Quando os cidadãos sentem que seus votos não têm valor porque o jogo está viciado, os próprios alicerces da democracia ficam em risco. No entanto, o envolvimento de Musk na conversa política também reflete o papel crescente que a tecnologia desempenha na definição dos resultados políticos. Com Musk agora no controle do X, uma plataforma que se tornou central no discurso político,
sua capacidade de influenciar a opinião pública é incomparável. O fato de Musk poder usar o X para promover suas opiniões sobre Harris e que essas opiniões possam rapidamente ganhar força entre milhões de usuários ressalta até que ponto as plataformas de tecnologia agora funcionam como guardiãs da informação. Isso levanta questões importantes sobre a dinâmica de poder entre as plataformas de mídia social e os meios de comunicação tradicionais, e como essas dinâmicas estão remodelando a democracia. De muitas maneiras, o controle de Musk sobre o X reflete as preocupações mais amplas sobre o papel das grandes empresas de tecnologia na política. Enquanto a mídia tradicional está sujeita a certas regulamentações e padrões de responsabilidade, as plataformas tecnológicas têm operado amplamente em uma área legal cinzenta. Isso permitiu que figuras como Musk exercessem uma influência significativa sobre o discurso público com pouca supervisão. Se a plataforma de Musk se tornar um canal para alegações não fundamentadas sobre figuras políticas, isso pode levar a uma nova era de manipulação política, onde a verdade se torna cada vez mais difícil de discernir. Isso tem implicações preocupantes para futuras eleições, à medida que os candidatos podem se ver não apenas lutando contra seus oponentes, mas também enfrentando magnatas da tecnologia e as plataformas que controlam. A ascensão das redes sociais e seu impacto nas campanhas políticas não é novidade, mas o envolvimento pessoal de Musk nesse espaço destaca a crescente convergência entre negócios e política. Figuras como Musk, que controlam vastas riquezas e possuem plataformas influentes, estão cada vez mais borrando as linhas entre o poder corporativo e o político. Essa convergência levanta preocupações éticas sobre como tais indivíduos exercem sua influência. Devem existir limites sobre a capacidade de bilionários como Musk dominarem as conversas políticas? As plataformas tecnológicas devem ser reguladas de forma mais rigorosa para evitar que se tornem ferramentas de vingança pessoal ou política? Essas questões tornam-se ainda mais urgentes ao considerar as implicações mais amplas para a democracia. A capacidade de Musk de moldar narrativas sobre Harris e outras figuras políticas por meio de sua plataforma sugere que estamos entrando em uma nova era, em que o controle da informação é tão importante quanto o controle da política. Essa mudança no equilíbrio de poder, dos funcionários eleitos para os magnatas corporativos, tem implicações profundas para o futuro da governança. Se bilionários como Musk puderem controlar efetivamente o fluxo de informações, eles poderão direcionar a opinião pública de maneiras que minem a responsabilidade democrática. Além disso, o envolvimento de Musk na controvérsia em torno de Harris pode sinalizar uma tendência mais ampla de figuras tecnológicas usando suas plataformas para perseguir objetivos políticos. Nos últimos anos, vimos outros líderes tecnológicos, como Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, assumirem um papel mais ativo nos debates políticos, seja por meio de esforços de lobby, declarações públicas ou controle sobre veículos de mídia. A abordagem de Musk, no entanto, é única, pois ele se posicionou tanto como um insider quanto como um outsider. Embora ele esteja profundamente entrincheirado na elite tecnológica, ele também enquadra suas críticas de maneira que atrai sentimentos anti-establishment. Essa dualidade o torna uma força especialmente poderosa e imprevisível no cenário político. À medida que nos aproximamos da eleição de 2024, a influência de figuras tecnológicas como Musk só tende a crescer. Com as redes sociais desempenhando um papel cada vez mais central nas campanhas políticas, os candidatos precisarão navegar em um ambiente onde plataformas como o X podem tanto amplificar quanto minar suas mensagens. O envolvimento de Musk mostrou que até mesmo uma única figura pode remodelar drasticamente a conversa em torno de uma candidata como Harris, elevando os riscos para as futuras eleições. Outra consequência das revelações de Musk é o impacto na unidade e direção do Partido Democrata. Harris tem sido uma figura-chave na liderança do partido, e seu potencial papel como a indicada do partido para 2024 é visto como uma continuação das políticas e valores da administração Biden. No entanto, as alegações de Musk ameaçam fraturar a base do partido, particularmente entre os eleitores mais jovens, que são mais suscetíveis a serem influenciados por narrativas nas redes sociais. Se as alegações de Musk ganharem força, elas podem semear divisões dentro do Partido Democrata, com algumas facções questionando a aptidão de Harris para a liderança. Isso poderia levar a desafios nas primárias ou a movimentos dissidentes, enfraquecendo ainda mais as chances do partido nas eleições de 2024. O envolvimento de Musk na construção da narrativa em torno de Harris também tem implicações internacionais. À medida que os Estados Unidos se preparam para mais uma eleição presidencial, os olhos do mundo estão atentos.
As alegações que Musk fez sobre as conexões de Harris com a elite do Vale do Silício podem reforçar críticas já existentes à democracia americana no exterior. Em muitas partes do mundo, os Estados Unidos são vistos como um modelo de governança democrática, mas as alegações de Musk podem alimentar a percepção de que o sistema político do país é movido por interesses corporativos, em vez da vontade do povo. Isso pode ter consequências de longo alcance para a política externa dos Estados Unidos, já que outras nações podem ficar menos inclinadas a seguir o exemplo americano em questões relacionadas à democracia e governança. Além disso, a influência de Musk no cenário global destaca o papel crescente que os bilionários da tecnologia desempenham na geopolítica. Nos últimos anos, figuras como Musk têm se envolvido cada vez mais na diplomacia internacional, seja por meio de seus negócios ou por sua influência nas redes de comunicação globais. O controle de Musk sobre o X lhe dá uma plataforma não apenas para moldar o discurso político americano, mas também para influenciar conversas ao redor do mundo. Esse alcance global levanta questões importantes sobre o poder de indivíduos não eleitos de moldar a política internacional. Um possível desdobramento do envolvimento de Musk na controvérsia em torno de Harris é o surgimento de novos movimentos políticos que buscam desafiar a influência das elites tecnológicas na política americana. Nos últimos anos, vimos o crescimento de movimentos populistas tanto à esquerda quanto à direita, que criticam a concentração de riqueza e poder na elite.